A nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos da FWTV. Há poucos dias tivemos o feriado nacional de finados, dia de comemoração dos fiéis falecidos. Fizemos a memória dos nossos entes queridos que já partiram para a casa do Pai. Em razão de nossa fé cristã, cremos que a morte não é o fim de todas as coisas. Ao contrário, vivemos na esperança da ressurreição em Cristo. A liturgia daquele dia fortaleceu a nossa fé na ressurreição. Nela ouvimos que em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Para os que creem em Cristo, a vida não é tirada, mas ela é transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. À luz desta nossa fé, meditamos sobre o mistério da morte. Tivemos também a oportunidade de refletir sobre o sentido do viver e do morrer, de fazer a saudosa memória dos nossos entes falecidos, mais vivos em Deus, e de animar-nos na esperança de um dia participar com eles da glória em Cristo Jesus. Como é ponto doutrinal pacífico entre nós católicos, a Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. A nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Cristo é o vencedor da morte e o garantidor de que, após a nossa morte, ressuscitaremos e viveremos para sempre. Consequentemente, contemplando o mistério pascal de Cristo, vemos afastar para longe o estigma do fim fatídico e desesperador da morte, como se tudo tivesse acabado. E temos presente os motivos suficientes para permanecermos firmes na alegre esperança da vida plena e eterna com Deus, junto aos santos e santas no céu. Pois, neste final de semana, a Igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas. Segundo a Bíblia, são os justos que estão nas mãos do Senhor, porque em vida foram provados e julgados dignos e confiaram no Senhor e perseveraram no amor, tendo sido dado como a eleitos a graça e a misericórdia de Deus. De acordo com o Apocalipse, são os que tinham sido marcados com o sinal de servos de Deus e a multidão imensa de gente de todas as nações, povos e línguas, que ninguém era capaz de contar, e que trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão e que proclamavam diante do Senhor: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mais precisamente, conforme o Evangelho da missa deste final de semana, é a multidão dos que viveram segundo o espírito das bem-aventuranças, no amor de Deus e na prática do amor ao próximo, produzindo os frutos das obras de misericórdia. Os santos não são apenas os heróis canonizados pela Igreja, mas todos os que corresponderam ao plano de Deus e lutaram para viver segundo a sua vontade. Por isso, vivendo como filhos e filhas de Deus e deixando-se revestir com a sua santidade, trazem na mão a palma da vitória. A Igreja nos convida, especialmente na liturgia, a render ação de graças ao Senhor, festejando a cidade do céu,
a Jerusalém celeste, onde os santos e santas cantam eternamente a glória de Deus. Convida-nos também a contemplar alegremente a memória e o exemplo de todos eles, para imitá-los seguindo-os no caminho do bem, e a invocar a sua intercessão em nosso favor, enquanto peregrinamos aqui e agora rumo à pátria celeste. Na oração do creio, proclamamos também esta fé. Creio na comunhão dos santos. Aprendemos na catequese que a comunhão dos santos é precisamente a assembleia de todos os santos, isto é, a Igreja. O catecismo nos ensina a rezar dizendo: cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja, e cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre à escuta das nossas orações. Queridos irmãos, alegremo-nos, pois, dando graças a Deus pelos bem-aventurados, nos quais a graça de Deus produziu abundantes frutos de bem e de vida, e supliquemos a Deus, por intercessão desta multidão de santos e santas, a graça de seguirmos alegres e encorajados a mesma trilha da bem-aventurada felicidade de servir e amar. Que esta celebração de todos os santos nos ajude sempre a buscar esta santidade na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, enfim, em todos os ambientes. Dia 8, terça-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da terceira etapa de catequese do centro. O local é o setor de catequese e pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Gostaria, sim, de lembrar que no próximo domingo, dia 13, na missa das 9 horas aqui na Igreja Catedral, haverá bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Também no dia 13, na missa das 19 horas na Catedral, o encerramento do Ano da Misericórdia. Também vamos fechar a Porta Santa. Ficamos todo este ano com a porta de segunda a segunda aberta, e agora então nós vamos encerrar este Ano da Misericórdia. Também fechamos a porta. E no dia 22 de novembro, agora, às 19h30, no Cine Floresta, nós teremos mais um encontro de preparação ao batismo. Os interessados procurem fazer a inscrição na Secretaria da Paróquia da Catedral. Missas e visitas às capelas nesta semana. Domingo, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e primeira comunhão na Vilinha. Às 9 horas, missa na linha 21 de abril. Às 10 horas, missa e festa na Capela de Getúlio Vargas. E às 19 horas, missa na Catedral. Quarta-feira, dia 9 de novembro, às 20 horas, missa do Tríduo no bairro Jardim Primavera. Quinta-feira, dia 10 de novembro, às 20 horas, missa do Tríduo no bairro Jardim Primavera, e também às 20 horas, missa na linha Iraí. Dia 11 de novembro, próxima sexta-feira, às 20 horas, missa do Tríduo no bairro Jardim Primavera. Sábado, dia 12 de novembro, 14h30, missa e primeira comunhão na Capela da Barra do Braga. Às 16 horas, missa e primeira comunhão em Castelinho. Às 14h30, missa e primeira comunhão na Capela de São Pedro. E às 16 horas, missa e primeira comunhão na Capela de Santos Anjos. 15 horas, missa na linha Faguense. 16h30, missa na Catedral. Às 19 horas, missa e primeira comunhão no bairro do Barril.
e às 19 horas, missa no bairro Fátima. No domingo, dia 13, às 9 horas, missa na Catedral com bênção dos Pãezinhos de Santo Antônio. Às 9 horas, missa na linha Progresso. Às 9 horas, missa e primeira comunhão no bairro São José. Às 10h30, missa e festa da padroeira Nossa Senhora Medianeira no bairro Jardim Primavera. E às 19 horas, missa na Catedral, encerramento do Ano da Misericórdia e também a Porta Santa. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos, e desça sobre todos vocês, amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.